Seção 4ª. Da renda mensal do benefício. Artigo 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o ISC ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do ISC, exceto no caso previsto no artigo 45, dos 25% a mais para o inválido que necessite do auxílio permanente de outra pessoa. Parágrafo 1º. A renda mensal inicial pro rata dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais, será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social Brasileira e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. Redação de 2020. Nota: pro rata significa proporcionalmente rateada ou determinada. Parágrafo 3º. Na hipótese de a média apurada na forma do artigo 32, do cálculo do ISB, resultar superior ao limite máximo do ISC vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do ISC vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Artigo 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados e, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições dévidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19-I, que diz: a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do ISC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do ISC, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, e, redação de 2020. Segunda, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio acidente será considerado como ISC para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no parágrafo 8º do artigo 32, que diz: o valor mensal do auxílio acidente será somado ao ISC antes da aplicação da correção monetária para fins do cálculo do ISB de qualquer aposentadoria. Nota: resumo: presume-se que o CI e o FACO não têm direito ao acidentário. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida, observado o disposto no artigo 19-I, que diz: a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do ISC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do ISC. Redação de 2020. Parágrafo 2º. No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do ISC, o valor do salário mínimo e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Parágrafo 3º. Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no parágrafo 2º, da falta de comprovação do ISC de determinado período, fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas que possibilite a verificação do valor do ISC para fins de aplicação do disposto no artigo 19-I, dos ajustes de complementação, utilização e agrupamento. Redação de 2020. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, da falta de comprovação do ISC de determinado período, após a concessão do benefício, o INSS notificará a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio eletrônico, para que esta adote as providências a que se referem os artigo 238 ao artigo 243, o artigo 245 e o artigo 246, ambos tratam da constituição e saneamento dos créditos previdenciários. Redação de 2020. Parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, do recálculo do benefício após a comprovação tardia do período de contribuição já citado, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com os informes necessários para o cálculo de sua renda mensal. Redação de 2020.
Parágrafo 6º. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o cálculo da sua aposentadoria, levando em conta o período de auxílio-acidente como SC, será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria a renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso I do parágrafo 2º do artigo 39, dos benefícios, todos garantidos no valor de um SM para o rural, exceto o SF e o MATER, que não são mencionados no referido inciso, e do artigo 183, do especial que desempenha outras atividades e não extrapola os limites que o tirariam dessa condição de segurado, que também recebe bene no limite de um SM. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos parágrafos 2º e 3º, ambos do recálculo do benefício concedido no valor mínimo após a apresentação de provas pendentes de algum período contributivo, do artigo 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo INSS a partir da concessão do benefício em valor provisório e processado quando da apresentação de prova dos SC ou de recolhimento das contribuições. Artigo 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos neste regulamento, para cada espécie, sobre o ISB. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Para fins da aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente, quando se tratar de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 19-I, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC. Redação de 2020. Parágrafo 2º. Para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão, alternativamente, e, de aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 30, da inexigibilidade da carência para acidente de qualquer natureza e para as doenças profissionais, e de auxílio acidente, observado o disposto no artigo 104, dos 50% do SB, ou. Redação de 2020. Segunda, dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam, facultativamente. Parágrafo 3º. O valor mensal da pensão por morte e do auxílio reclusão será apurado em conformidade com o disposto, respectivamente, nos artigos 106, do cálculo da pensão, e artigos 117, do cálculo do reclusão. Nota: o reclusão não excederá o valor de um salário mínimo. Redação de 2020. Parágrafo 4º. Se, na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio-acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado sem a incorporação do valor do auxílio-acidente. Redação de 2020. Parágrafo 5º. Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente de o segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do valor do SB do auxílio por incapacidade temporária cessado, observado o disposto no parágrafo 23 do artigo 32, do cálculo do AIT, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício pelos mesmos. Índices de correção empregados no cálculo dos benefícios em geral. Abre aspas, parágrafo 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33, da correção mês a mês do SC para o cálculo do SB. Fecha aspas.
Parágrafo 6º. A renda mensal inicial das aposentadorias dos segurados CI, FACO e especial que tenham contribuído exclusivamente com 11% ou 5%, corresponderá ao salário mínimo e, nas demais hipóteses, será aplicado o disposto no artigo 32, do cálculo do ISB, ou no artigo 188 e, ainda existe o antigo cálculo do ISB multiplicado pelo FP, para quem adquiriu direito, até 13 de novembro de 2019, conforme o caso. Nota: FP abrevia fator previdenciário. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.